Não, vamos a dar uma volta de apresentação da gente. Por favor, abrir o microfone. Leonardo Fazio. Leonardo, você se pode apresentar? Precisa abrir o microfone. Onde que é? Alô, vocês me ouvem? Sim, você pode apresentar? Olá, então, eu sou Leonardo Fazio, sou da Produtos Químicos Quimidrim, né? Trabalho aí há 20 anos com camadas de conversão e pré-tratamento no geral. E vim prestigiar o meu amigo nessa palestra, né? A explicação que ele vai fazer por hoje. Muito bem, obrigada. E agora, Ricardo? Olá. Tudo bem, Patrícia? Máximo. Sou Ricardo, da RC Comercial, da RC Protective Coaching Specialist. Nós, atualmente, prestamos serviços de consultoria, treinamentos, toda a parte técnica, inspeções, né? Segmento de industrial. Então, só apresentando aí. Uma ótima palestra aí, Romeu. Um abraço. Muito bom, muito bem. Tem outros, o senhor Eduardo Oliveira, pode se apresentar, abrindo o microfone. Boa tarde a todos, todos me ouvem? Oi. Meu nome é Eduardo, eu faço parte de um grupo que faz inspeção em equipamentos. E dentro desses acessórios voltados para a área de petróleo, a gente tem um conjunto de inspeção de pintura. E então eu estou aqui no grupo aqui para estar aprendendo e agregando informações. Agradeço a todos aí a participação. Muito bem, obrigada. E o senhor Elísio, pode se apresentar? Boa tarde. Sim, claro. Boa tarde a todos. Eu sou Elísio Sanches. Até o ano passado eu trabalhava na General Motors do Brasil. Trabalhei lá por 30 anos. Hoje desenvolvo atividades como consultor para algumas empresas que fabricam equipamentos de pintura e também para desenvolvedores de pintura. E também sou pesquisador do Senai de Curitiba em projetos de desenvolvimento de tintas inteligentes. Hoje só na parte de consultoria e em home office. E estou atendendo hoje o convite do Máximo para a gente falar um pouquinho aí de pré-tratamento. Muito bem. E o senhor Nelice Foloni, se pode apresentar? Precisa abrir o microfone. Você tem o microfone fechado. Não se ouve nada. Não. Estão abrindo o microfone para ele, um minutinho que ele já vai falar. Uhum. Vamos passar para o...
E a senhora Paula, se pode apresentar, abrindo o microfone. Olá a todos, meu nome é Paula, eu trabalho numa indústria de transformação e pintura de revestimentos plásticos e estou aqui a convite do senhor Romeu, ok? Muito bem, obrigada. Então, eu acho que depois a gente pode fazer conhecimento do senhor. Podemos começar com o Romeu. Romeu, você tem tudo o tempo que quiser, ou quase. Quase tudo. Tá bom. Não. Todo mundo vê? Não. Não? Está compartilhando? Agora sim. Agora sim. Sim. Ok. Boa tarde, pessoal. Me escutam bem? Sim. Sim? Bom, boa tarde, pessoal. Como eu disse na apresentação, primeira vez que eu estou participando de uma conferência online. Vamos procurar ser bastante assertivos e o mais claro possível. E depois, no final, estou aberto às perguntas, onde eu vou ficar mais à vontade. Então, dentro do tratamento de superfície e das operações de revestimento, hoje nós vamos falar de pré-tratamento. Depois, no final, quando isso estiver disponível, vocês poderão acessar os logos, os links e obter mais informações a respeito de cada tipo de produto, processo, enfim. Bom, eu procurei dividir aqui em... Desculpe, Romeu, só uma coisa para todos. Nós gravamos esse encontro e se pode escutar depois na chat do grupo. Ok. Bom, então, retomando, eu procurei dividir aqui em 6 tópicos. E vamos iniciar, então, pela importância do pré-tratamento e por que fazê-lo. Bom, basicamente, eu tenho como objetivo primordial promover aderência e proteção à corrosão. Então, obviamente que tudo depende do tipo de substrato. Então, por exemplo, no aço eu tenho perfis de rugosidade, camadas de fosfato ou nanotecnologia, conversores de oxidação do tipo 3 em 1 ou mais, atualmente apenas em um estágio. No alumínio eu posso e devo retirar pelo menos 1 grama por metro quadrado, de acordo com a Qualicoat, para garantir a ausência de óxidos metálicos, dos elementos de liga, e aplicar conversores crômicos, não crômicos, isentos totalmente de cromo 6, com base em zircônio, titânio, molibdênio ou silanos. Então, qual é a importância? Por que fazê-lo? Porque eu posso fazer um revestimento ruim e um excelente pré-tratamento, mas eu não posso fazer o contrário, porque eu vou correr o risco de ter um problema sério de qualidade, um desplacamento. Então, a boa limpeza, a preparação da superfície, ela é essencial para produtos de elevados padrões de qualidade. Contudo, a gente não deve esquecer a questão do custo, que devem ser bem projetados e controlados. E para isso a gente precisa ter um planejamento de recursos para que a gente não tenha um modo ineficiente de utilização de materiais e instalações. Temos que ter o planejamento, controle e auditoria de processo. Não podemos perder de vista a disposição do resíduo e também as legislações ambientais, de segurança e de saúde, que estão cada vez mais restritivas.
Então, eu coloco aqui um conceito de equação da produtividade, em que eu tenho equipamentos que, em princípio, deveriam ser bem projetados, montados, mantidos, um ciclo de processo definido e controlado, produtos químicos bem escolhidos, para me proporcionar uma produção líquida em peças por hora, tendo o mínimo de refúgio e retrabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho dos mecanismos de limpeza, dos fatores que afetam essa limpeza e como determinar o grau de limpeza. Então, o mecanismo de limpeza, eles podem ser mecânicos, químicos ou físicos. Na limpeza mecânica, nós temos aí jateamento com diferentes tipos de mídia, o vibroacabamento, muito utilizado para quem faz peças em Zamac, a retífica, abrasivos e outros menos comuns, como o calor e alto vácuo, que podem remover as sujidades e oxidações. Na limpeza química, então, aquosa, eu tenho que ter em mente os produtos que me promovam molhabilidade, a emulsificação, a saponificação, a solubilização, o deslocamento e remoção da sujidade. Então, no caso de óleos, que depois dessas, quando eles estão sobrenadantes, eu vou retirá-los com algum tipo de skimmer. O sequestro, quando eu me deparo com águas duras, que me dificultam a saponificação, a lavagem, e a dispersão de partículas coloidais. Agora, para promover uma boa limpeza química, eu preciso ter ação mecânica, porque ela me incrementa a remoção das sujidades, melhorando a eficiência e a velocidade do processo. Alguns dispositivos, algumas tecnologias podem ser aplicadas e para ocorrer essa facilitação, digamos, a gente não pode lavar a mão sem esfregá-la. Então, a injeção de ar, normalmente por sopradores, em que eu tenho alta vazão e baixa pressão, são muito mais eficientes do que a injeção de ar via compressor, que tem justamente tem baixa vazão e alta pressão, então tendo um custo energético muito maior. Os inductos, ultrassom, sprays, o desprendimento de gases, quando eu tenho desengraxantes eletrolíticos, e o hidrossom, que me promove uma cavitação devido à aplicação de uma recirculação em alta pressão, bombas de 10, 12 bar. Nesse caso particular, tive uma experiência bastante bem sucedida na aplicação de hidrossom e bactérias para o desengraxamento de aço e Zamac. Na limpeza física, nós temos aí o anidrido carbônico, o gás carbônico em pellets, que é bastante interessante do ponto de vista que não me deixa resíduo, por conta da sublimação. Eu passo de sólido a gás e não deixo resíduo. E o plasma. Então, normalmente, nós vamos dividir as sujidades em 3 categorias orgânicas, normalmente devido ao processo de conformação, as inorgânicas, que são devido a carepas, oxidações, algum resíduo de corrosão, e as compostas, que normalmente ocorrem no ambiente de fábrica, nas oficinas. Então, eu vou listar algumas aqui.
conhecida de todos, ferrugens, carepas, manchas, enfim, dá para discorrer um sem número de tipos de sujidades. É importante a gente listar isso e estudar para que eu não tenha efeitos negativos nas etapas posteriores. Então, eu tenho que garantir a limpeza do substrato pensando sempre na etapa seguinte. O grau de limpeza pode variar, então, de grosseira, tipo uma limpeza interoperacional, a remoção de um óleo de usinagem, por exemplo, até uma ultralimpa, que seria o caso da indústria eletrônica. Então, que fatores afetam a limpeza? Eu tenho que promover um contato efetivo entre o substrato e o processo. Então, para isso, eu tenho que ter equipamentos e métodos bem definidos. É importante eu, na hora de projetar minha peça, configurar esta peça, de que maneira ela vai ser feita, eu ter em conta, por exemplo, aonde vou levar, aonde eu vou colocar determinados furos para o escorrimento do líquido, quando eu trabalhar por imersão, e mesmo no caso de sprays. Que tipo de sujidade eu vou ter? Obviamente, o tipo de substrato, a seleção adequada dos químicos e os parâmetros de processo. Então, não é uma coisa simples, vai muito além dos químicos. É um intrincado de variáveis. Os fatores críticos para a correta preparação são vários. Então, podemos listar desde o início a instalação e equipamento, sempre se ter um fluxograma com as variáveis envolvidas em cada estágio. Eu devo conhecer que tipo de sujidade eu preciso remover. Eu preciso conhecer as temperaturas das várias etapas de processo. A velocidade da linha, quando for o caso, porque em função da velocidade eu vou ter tempos mais ou menos fixos e tempos de contato fixos em função do tamanho da linha. Características das tintas. Então, aqui, por exemplo, tintas para acabamento de peças plásticas. A tensão superficial do substrato deve ser muito próxima da tensão superficial da tinta, para que haja um bom alastramento e não tenha, por exemplo, casca de laranja e um bom acabamento. O espaçamento das peças é importante. Devo considerar sempre a geometria, que lado da peça é mais importante, enfim, qual o tipo de enganchamento adequado. E, em alguns casos, um mascaramento. Então, eu devo ter a sinergia de aspectos mecânicos e químicos, e esses são mais de 50 variáveis que eu devo analisar. Como determinar o grau de limpeza de uma peça? Bom, primeiro eu preciso definir o que é uma superfície limpa. Então, ela deve estar isenta de sujidades, contaminantes, oleosidades indesejáveis. O grau de limpeza depende muito da operação e do produto e como ele vai participar de uma determinada montagem. Por exemplo, um perfil de alumínio tem faces principais e faces secundárias, em função de como ele vai ser montado. Lugares que vão ficar escondidos. Na limpeza interoperacional, quer dizer, eu preciso entender nas diversas células de produção qual vai ser o encaminhamento dessas peças.
E aí, normalmente, em etapas que não são muito importantes, somente uma limpeza grosseira é suficiente. Agora, como eu atesto, como eu verifico se a superfície está limpa? Bom, o mais conhecido é o teste da quebra d'água, em que eu tenho um filme contínuo que vai me evidenciar se os óleos foram removidos. A água, obviamente, tem que ser de boa qualidade e sempre as etapas subsequentes de lavagem, mais de uma, sempre devem prever águas de excelente qualidade. Então, quando a limpeza não está completa, todo mundo já viu, parece um carro com o capô encerado, em que as gotículas ficam dispersas. O teste de lenço de papel, também bastante conhecido. Se ele sair acinzentado, mudar de cor, é sinal que existem óxidos remanescentes que não foram removidos. A fita adesiva também pode ser utilizada, é interessante no caso de aplicação de camadas de conversão, em que se eu tiver um problema no controle do processo e tiver uma camada fofa, pulverulenta, ela vai se destacar e aí vai ficar evidente na fita adesiva. A luz ultravioleta também é bastante eficiente, porque ela revela, através da fluorescência, a ocorrência de óleos e outras impurezas. E a reflectância, que medido antes e depois vai te dar o grau de limpeza em função do maior índice de reflectância. Testes mais sofisticados, imersão em solventes e posterior análise dos resíduos, infravermelho e raio-x. Então, novamente, a gente vai um pouquinho além dos aspectos mecânicos e químicos. Então, deve-se ter um processo muito bem projetado. Bom, a importância da lavagem. Eu sou defensor ferrenho da conservação dos recursos. Então, a água é um bem abundante, mas não é infinito. Então, como a água tem uma participação importante na preparação, a gente não pode negligenciar a qualidade dos enxágues que conduzem a péssimos resultados. Então, o controle dessa vazão, descartes programados, nos permitem conseguir elevados índices de eficiência. E, para isso, uma análise do desenho do projeto, do sistema de lavagem, é importante. E esse especialista, Richard Nagy, descreveu com bastante propriedade o conceito. E o resultado dele está aqui nesse gráfico, em que a gente pode avaliar, em função do número de tanques, nós podemos avaliar a diluição final versus a relação do volume de entrada, a vazão de água, e a taxa, o volume de dragout, de arraste, a taxa de arraste. Então, eu posso sair aqui numa relação 10 com um tanque, eu tenho 1 elevado a 10. Quando eu tiver com os mesmos 10 e for para uma relação, um tanque, 6 tanques, eu vou ter uma diluição de 1 milhão.
Então, água, qualidade da água, quanto melhor, mais efetiva será a lavagem. O tempo de lavagem e a geometria deve ser avaliado. A disposição das peças no enganchamento ou no cesto. Cargas muito densas dificultam a lavagem. A ação mecânica, que já falamos anteriormente, e o controle dessa vazão, a racionalização da água e a observação da qualidade de lavagem em cada etapa. Um sistema cascata que ocorre pela o percurso da água em contracorrente ao processo produtivo. E para completar, os descartes periódicos dos tanques, mantendo não só um balanço hídrico que favoreça o tratamento de efluentes, não sobrecarregue a ETE, mas também mantenha uma qualidade adequada a cada água. E, nesse caso, para se controlar isso, nada melhor que a condutividade. Então, um condutivímetro num tanque de lavagem pode acionar uma válvula solenoide que, através de um valor presetado, vai injetar determinada quantidade de água. Então, agora vamos ver a escolha do produto e a sua aplicação. Então, a seleção do produto químico deve levar em conta se ele vai ser, se vou ter necessidade de agitação, se pressão, que tempo eu necessito de contato, se eu preciso temperatura ambiente ou temperaturas elevadas. Por exemplo, se eu tiver que retirar uma massa de polimento, certamente eu preciso temperatura. A configuração e a geometria da peça, e se a peça vai ficar estocada por um longo tempo pós-tratamento. Então, no caso, por exemplo, de conversores de camada, não é aconselhável que eu tenha uma pintura num tempo muito maior que 24 horas, principalmente em locais em que eu tenha umidade relativa elevada, que pode me ocasionar a condensação no período da noite e me sujar as peças novamente. Então, a temperatura é bastante importante. Então, eu tenho muito elevadas, acima de 70, 80 graus, para esse tipo de produtos compostos naftênicos, misturas de ceras, que são mais complicadas de retirar. As temperaturas moderadas, normalmente, com a mistura de detergentes e sulfactantes, me diminuem a tensão superficial e eu consigo bons resultados. Então, as sujidades, como a maioria, pode vir do chão de fábrica. As limpezas são classificadas para efeito, as limpezas, a operação de limpeza, ela, com o pleno entendimento do que eu devo retirar, como remover, eu posso classificá-las em orgânicas e inorgânicas. Nas orgânicas estão aí as graxas, os ceras, emulsões e lubrificantes. Inorgânicas, normalmente é resultado de etapas ou anteriores ou de estocagem. Então, elas podem ser muito difíceis, moderadas ou relativamente fáceis. Né? E aí, as muito difíceis exigem muito mais cuidados para que eu possa retirá-las. Então, no caso, por exemplo, uma sujidade que já está oxidada, não é bem uma sujidade, mas uma corrosão atmosférica no alumínio, vai me exigir uma etapa, um cuidado maior, uma etapa de
primeiro ácida para amolecer um pouco e depois removê-la com um produto alcalino. Então, o processo de limpeza com o produto químico deve estar compatível com o substrato. E aí a gente faz um destaque aqui para linhas polivalentes, em que alguns produtos podem atender tanto ferrosos e não ferrosos. Mas pode-se correr o risco de ter a deposição de sujeiras, como, por exemplo, ocorre quando utilizo um desengraxante eletrolítico e, por um erro, uma inversão de polaridade, ao invés de retirar, eu acabo depositando. E aí, nesse caso, podemos considerar os produtos químicos, os desengraxantes, em 5 categorias. Alcalinos, que variam de um pH fracos até fortes. Os neutros, ácidos, também de fortes a fracos. E emulsões, que são substitutos de querosene e isoparafinas. E os solventes cada vez menos utilizados. Então, todos eles devem contemplar ausência de silicatos, fosfatos, quelantes e nitritos, principalmente fluoretos também. Enfim, ter um baixo DQO e DBO e terem como características a biodegradabilidade. Aqui eu apresento uma tabela de alcalinidade versus temperatura, em que a gente vai elencar o produto mais adequado em função do tipo de pH e a temperatura que se quer trabalhar. Então, normalmente, para os não ferrosos, essa baixa alcalinidade é a recomendada. Alguns são específicos para imersão com ultrassom. E eu deixei aqui com as temperaturas em Fahrenheit para só demonstrar rapidamente, passo a passo, como transformar de Fahrenheit para Celsius. Então, aqui está a formuleta final. Falando um pouquinho de meio ambiente, higiene e segurança no trabalho, eu listo aqui alguns dos elementos que devem ser evitados. Então, existem restrições à formulação com relação a esses elementos. Né? Isso foi normatizado pela Host Compliance, em que define o objetivo de maneira simples, como restringir substâncias perigosas, e ela é normalmente utilizada na indústria eletroeletrônica, mas avança. Então, outros segmentos no futuro também terão as mesmas restrições. E, a partir de 2007, tivemos REACH, em que é uma diretiva para registro, avaliação, autorização e restrição de químicos, a circulação de produtos químicos. Então, ela orienta, aconselha fabricantes, importadores, enfim, todo mundo da cadeia, pensando no meio ambiente e na segurança ocupacional. Para finalizar, alguns exemplos de estudos de caso que, ao longo do tempo, eu fui me deparando. Então, aqui, peças usinadas em alumínio, em que apresentavam corrosão. Através de uma análise no
na microscopia de varredura e a microanálise dos resíduos de corrosão, a gente identificou a causa. Então, aqui a gente vê oxigênio, alumínio, aqui não funciona os dois ao mesmo tempo. Então, oxigênio, alumínio, carbono, ferro, silício. Então, carbono e oxigênio são elementos orgânicos, são compostos orgânicos que não se pode determinar por essa técnica. Mas a gente vê aqui sódio, enxofre, cloretos, fósforo, potássio, cálcio, que trazem o indicativo do problema. Essas peças eram lavadas entre uma operação e outra com querosene. Um querosene reciclado e que não foi observado digamos, a qualidade, porque havia uma mistura do fundo do destilador. Então, acabava contaminando o todo, e aí, principalmente o cloreto, me dando esse problema de corrosão. Aqui, um caso bastante incomum. 40 anos de profissão na área de tratamento de superfície, eu só tinha lido. Então, esse tipo de bolha, num perfil anodizado e colorido com sulfato de estanho, começou a apresentar esse tipo de bolha. A bolha é um defeito, digamos, comum, quando eu não respeito um enganchamento adequado, uma inclinação adequada para deixar escapar os gases e o próprio ar quando a gancheira entra no banho. Bom, o que aconteceu? Uma análise do banho e das águas antes e depois, aliás, de toda a água, o circuito hidráulico de abastecimento da linha, a gente identificou, fez uma cultura e se identificou fungos e bactérias. Acabaram contaminando, gerando uma espuma. Esse o produto do metabolismo dos micro-organismos gerava uma espuma. Essa espuma bastante densa grudava na peça e impedia a deposição do sulfato de estanho. Então, depois de higienizado, lavado, bactericida, tudo, o problema foi solucionado. Aqui, um outro problema que não é tanto comum, mas eu acho que é incomum na quantidade, como esse caso aqui, a inclusão e sujidades numa peça pintada com pintura pó. Aqui pode-se dar por uma manutenção totalmente inadequada ou ausência de manutenção de uma estufa ou mesmo um problema de contaminação na tinta. Aqui, esplacamento de peças plásticas com pintura líquida. E aí eu pego o exemplo, normalmente quando eu tenho desplacamento, seja de plástico, de alumínio, que é mais a minha área, via de regra, nós vamos sempre cair no mesmo problema, que é a qualidade da água. Então, fez-se uma microscopia do defeito, uma microanálise de todas as águas. Aqui a gente tem os dados encontrados de um banho 2, de um banho 3,
o ensaio controlado que fizemos, que o desengraxe normal mais a aplicação de álcool isopropílico antes da pintura, e aí a gente vê aqui a ausência dos elementos que estão aqui em vermelho. Aqui o processo normal, a água industrial e a água de SMI. E aí a gente observa que a água de SMI, que deveria estar abaixo de 30 microsiemens, estava em 144. Então nós vimos aqui uma grande quantidade de sódio, uma grande quantidade de cloreto. Então isso aqui nos remete ao ciclo de regeneração da resina. Então não foi bem feita a lavagem, então eu tive resíduos de soda cáustica e resíduos de ácido clorídrico. E também uma quantidade de sílica muito importante, que me indicou a especificação equivocada do tipo de resina ou o volume da resina. Então, também, solucionado os problemas da instalação de água de SMI, o problema cessou. Aqui um outro caso, só que em pintura de alumínio. Então a gente vê em amarelo aqui tudo que foi encontrado embaixo da película de tinta. Então, indica uma contaminação muito grande, muito severa das águas de lavagem. Então, os tanques de processo são importantes, mas as lavagens fazem a diferença. Então, as mais eficazes são em contracorrente e com agitação. Eu devo controlar o pH, a condutividade e os sólidos totais dissolvidos. Nos ferrosos, elas neutralizam, diluem e evitam contaminação entre estágios. Eu devo observar esses limites, né? Sólidos totais abaixo de 150 e cloretos abaixo de 75 ppm. No caso do alumínio, a mesma coisa, neutraliza, dilui e evita contaminação cruzada. E eu devo, é um pouco mais restritivo, e esses valores devem ser observados. Para eu conseguir a boa lavagem, como a gente falou de agitação, existem algumas combinações que podem ser utilizadas. A injeção de ar, a rotação, no caso de galvânica, então é comum eu ter os tambores rotativos, o uso de ultrassom, a lavagem com rotação e spray. Existem algumas linhas pequenas de rodas que utilizam esse sistema, a imersão seguida do spray e a secagem. Então, repetindo aqui, eu tenho que ter controle de pH, condutividade e sólidos. Então, a lavagem é sempre muito importante. Bom, agradeço a todos, muito obrigado, estou aberto às questões. Obrigada, Romeu. Acho que a Cássia não conseguiu regressar. A Cássia, você está aí? Mas não. Sim. Oi, Patrícia. Estou então, sim. Então, eu faço uma pergunta ao Romeu. Romeu, você tem experiência no Brasil de uso de nanotecnologias? Sim. E onde tem um bom resultado? Nós temos
pela Itautecno, a gente vem, ao longo dos últimos anos, aplicando um processo. Na verdade, o processo tem mais de 10 anos, mas eu, nos últimos 3, 4 anos, eu tenho atuado na área de pinturas verticais, com um tratamento, com um desengraxamento ácido, isento de ácido fluorídrico. Então, ele não corrói o aço inox, e nanotecnologia, que confere uma coloração ao alumínio, evidenciando o pré-tratamento. Na parte de aço, há muito tempo atrás, eu comecei a fazer algum tipo de aplicação para pré-tratamento antes da pintura, mas não segui adiante. Então, a minha experiência está em cima de pinturas verticais. Aí temos várias delas, todas com capacidade entre 500 e 1.000 toneladas, que hoje estão trabalhando a 1/3 ou menos das suas capacidades, infelizmente. E tem possibilidade de gastar menos água com essa tecnologia? Sim. Então, veja, a gente fez meu último startup foi numa linha da Transmetal, e a gente propôs uma modificação no desenho, no projeto, e aumentamos muito a eficiência de lavagem. Eu diria que hoje a linha que ela faz entre 20 e 30 toneladas por dia, estava fazendo pelo menos. É a linha que menos gasta água para o processo. Então, e depois tem um detalhe: o desengraxamento ácido me favorece a lavagem. Ele é mais fácil de lavar, tem lavabilidade, muito mais do que um desengraxamento alcalino. Porque normalmente o convencional seria um desengraxamento alcalino, uma neutralização e a conversão química com lavagens. Nesse caso, eu fiz 2 tanques de desengraxamento ácido, 3 lavagens com água de rede e a água DESMI em circuito fechado, protegendo a conversão. Então, nós estamos com um rendimento e uma eficiência muito grande. Ok. Tem alguém que quer fazer perguntas ao Romeu? Sim. Quem fala? Oi, Ricardo. Ricardo. Ô, Romeu, Oi, boa Ricardo. apresentação, parabéns, excelente apresentação. Obrigado. Só queria fazer 2 perguntas. Esse é um processo de pré-tratamento, né, para alguns segmentos onde você precisa ter um perfil de rugosidade. Esse pré-tratamento ele não abre perfil de rugosidade, né? Não, na verdade, o que a gente quer no meu segmento é eliminar a rugosidade. Então, tá. na extrusão, saem linhas de matriz, defeitos de extrusão, faixas, uma série de defeitos. Então, eu posso ter, ao longo do tempo, sempre foi um desengraxe alcalino, depois mudou para ácido, e depois eu tenho um ataque com soda, um fosqueamento ácido, para dar um acetinado. Mas esse acetinado com soda, ele não tira, às vezes ele acaba revelando até defeitos, por diferença da estrutura da matriz metálica, não? Do alumínio, ele acaba aflorando defeitos. Então, eu posso jatear mecanicamente, ou então foi desenvolvido um processo de jateamento químico, entre aspas. Esse jateamento químico, ele elimina toda a rugosidade, elimina os defeitos,
ou pelo menos minimiza fortemente, e tem uma grande vantagem, que é uma redução drástica do lodo. Então, você tem um número, 60 toneladas de alumínio processado me gera menos de 1 tonelada seca de lodo. Se eu tivesse um fosqueamento alcalino, eu teria aí 10 vezes mais, de 6 a 10 vezes mais. Então, na verdade, o perfil de rugosidade para mim é ruim. Eu preciso deixar tudo nivelado. Ao passo que no aço eu preciso ter a rugosidade para poder ter uma boa ancoragem, principalmente em elevadas camadas, óleo e gás, que é o teu segmento, o teu foco, não? Sim. Existe também o pré-tratamento no segmento de óleo e gás, de proteção anticorrosiva também. Mas obrigado pela resposta. Segunda coisa que eu queria saber, você tinha comentado que pode dar inversão de polaridade se você não fizer a escolha correta do preparo do tipo de limpeza que você vai fazer. Como que é selecionado esse tipo de limpeza para não dar inversão de polaridade e ao invés de fazer a limpeza, fazer a deposição? Então, teve uma época que eu trabalhei em galvanoplastia e a gente tinha, entre os vários processos, a gente tinha desengraxamento eletrolítico. Então, apesar dos procedimentos, vira e mexe dava um probleminha de inversão. Então, ao invés de retirar, eu acabava depositando a sujidade que estava dispersa na peça. Então, ali se limpava, tinha desengraxante para aço, para latão, para zamac. Às vezes, alguma confusão e dava esse tipo de ocorrência. Se eu não tiver a corrente, também eu vou ter um problema parecido, porque e vai ocasionar, por exemplo, se eu limpar, normalmente hoje todos usam desengraxante ácido. Então, se eu for desengraxar uma peça de aço ali, eu vou tirar toda aquela oxidação e aquilo vai ficar no tanque. A hora que eu colocar um alumínio lá, eu tenho uma pilha galvânica, né? São elementos diferentes. Então eu vou atacar o alumínio. Ao invés de limpar, eu vou atacar. Então, eu não gosto muito de trabalhar com esse sistema. Embora a tecnologia está avançando e existem produtos que vão melhorando a performance. Mas o risco está ali, está presente. Que às vezes não é só a escolha de um produto, o produto ele não é culpado, né? O culpado é quem está controlando. Se você não controla, não antevê, não antecipa o problema, uma hora o problema vai aparecer. Ok. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bem, Romeu. Tem alguém que quer fazer outras perguntas? Romeu, você tem ainda o seu esquema com divisão. Você tem que apertar a condivisão. Você quer subir a apresentação, é isso? Sim. Você precisa fechar a condivisão. Pronto? Não, tem um... Não, tem um comandino. Parar de compartilhar. Compartilhar. Sì. Qui. Parar de compartilhar. Não. Sì.
Ok. Aí. Ok? Não, ainda a gente vê o seu... A minha tela. Tela. Então... Não sei. Eu estou clicando aqui, mas... Olha, número mais ou menos redondo. De 350 a 400, 500 reais digamos, 100 euros por tonelada, um resíduo convencional. Um resíduo com metais pesados, o cromo, eu diria que está por volta de 5 vezes mais. Então, é um custo importante. E essa é a razão de que o não crômico, as tecnologias todas de silenos ou não silanos, com zircônio, titânio, elas vêm crescendo cada vez mais. E também pelo consumo de água, né? Então, todos vão dando a preferência para sair dos metais pesados. Muito obrigado. E no aço, todavia se utiliza um fósforo desengraxe normal e após um nanotecnológico ou não se utiliza? Não, se utiliza. Obviamente, e tem uma porção de clientes que, pela situação econômica, ou mesmo por uma certa zona de conforto, permanecem com produtos convencionais de baixo desempenho, né? Então, agora, aqueles que querem se destacar com a qualidade procuram produtos de fosfatizantes que atendam especificações mais rigorosas, que tenham nanotecnologia incorporada, né? Felizmente, vem crescendo. Não na velocidade que a gente gostaria, mas está mudando, o mercado está mudando. Mudando. Sim, aqui o câmbio, eu acho que ha sido motivado por quitar a gente no controles dos banhos. Então, com a nanotecnologia, normalmente, hoje, tudo se faz automaticamente o controle de todo o processo. Uhum. Y eso fue un factor muy importante para cambiar, Sim, sim. para mudar, y, Sim. y poniendo un anillo de nebulización al final de la línea, tampoco hay necesidad de cambiar de inversión muy grande en líneas. Sim, com certeza. Obviamente que tudo que for adaptável e agregar valor é super bem-vindo, né? Porque eu tenho uma linha de tratamento de plástico de mais de 20 anos, enorme, ocupando uma área enorme no Capannone, no galpão, e a rigor, depois que nós implantamos o processo, já tem 10 anos, a gente reduziu de 8 para 4 etapas, né? E com eficiência muito superior. Então, obviamente que desmontá-la é um custo enorme, mas hoje tem uma área que não é mais necessária, né? Então, tudo é bem-vindo para
modificar e melhorar o processo e ter economia de recursos, não? Sim, aqui eu vi também desengraxante de base inorgânica que faz uma separação imediata da contaminação e logo para não recontaminar e vai flotando, flota na superfície. O problema era na saída do banho que queda a recontaminação, uma recontaminação. Então puseram uma resina e a saída, a resina protege e a contaminação não pode pegar-se outra vez, novamente, atacar a peça. Allí há experiência deste tipo ou não há? Não, eu não tenho experiência com esse tipo de produto. O que eu faço é... Porque eu tenho dois tipos de óleos, né, no desengraxante. Eu tenho o óleo solúvel e o óleo livre. Então, o óleo livre, ele acaba flotando quando você tem o banho descansado ou quando baixa a temperatura. Então, normalmente, um filtro do tipo coalescente, que pode entrar 5.000 ppm de óleo e sair 5, é recomendado. E o controle desse teor de óleo, através de um balão chamado Finsler, em que você mede a quantidade de óleo do banho. Porque muita gente, às vezes, gasta produto e não resolve. O banho já está saturado, ele deveria ser descartado. E o que acontece é querer prolongar a vida útil de um banho que está morto já. Não? Eu vi essa explanação outro dia, acho que foi há 2 semanas, não? Eu vou querer mais detalhes sobre essa aplicação. Eu achei muito interessante. Acho que até me lembro que a gente discutiu um pouquinho sobre o tempo, né? O desempenho frente ao salt spray. Né? Então, me pareceu assim uma aplicação interessante para canecas de filtros, digamos, produtos que exijam, não sei se é o caso, mas pelo menos abaixo de 500 horas de névoa salina. Então, eu teria um bom desengraxamento e uma boa preparação para uma etapa mais simples de pré-tratamento. Sí, esto es o monofásico, esto es otro tipo de outra tecnologia. Esto es un monofásico, sí, tem problemas que não pode remover ceras e só consigue com aceite, a remover aceite e ceras y esto no consigue, ¿no? Yo hablaba de otro, es un desengrasante neutro con base acuosa y separación por como se dice, con bicarbonato y hace una separación inmediata y entonces es suficiente quitar da superfície do banho o contaminante, mas para evitar problemas como a redeposição, também há um polímero que faz é um polímero nanotecnológico e não faz uma capa
cerrada, só serve para que o contaminante não volva a pegar na superfície, a saída, e logo há um aclarado, um lavado e a conversão, a fase de conversão. E isso é interessante porque praticamente nunca se satura o banho, só é necessário aportar a resina esa y un poco de activo. Utiliza muy poco tensoactivo, surfactante, una cantidad muy pequeña. Es caro y no tiene efectos de desoxidación, es neutro. Entonces, sí. Não conhece este produto? Não, depois eu vou querer saber um pouquinho mais. Se puder mandar a literatura. Sim. Vou te enviar uma documentação, eu acho que é interessante. Ok. Obrigado. De nada. Muito bem. Outros amigos que querem intervenir? Olá, Romeu, boa tarde. Oi, Leonardo. Oi, Leonardo. Tudo bem com você? Tudo jóia. Primeiramente, parabéns pela sua apresentação, foi bem assim, explicativo. Gostei bastante da questão de você ter colocado que nem sempre é o produto químico o culpado aí pelos problemas diários que a gente enfrenta nessas linhas de perfil de alumínio. Uma grande pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte: a nanotecnologia com certeza chegou para ficar, né, junto com outros novos processos. Mas muitos dos clientes ainda preferem o cromo por ser um banho mais robusto, vamos dizer assim, né? Zircônio, infelizmente, se você não tiver a quantidade de água DI necessária para manter um enxágue com saúde, né, você vai acabar tendo a precipitação desse produto. Nessa visão, você acredita que assim, clientes com menos poder aquisitivo, eles estão preparados para usar esses novos tipos de tecnologia? Pelo seguinte, a gente vai com um argumento de venda de que ele é um produto melhor, que assim não vai ter menos custos, mas uma vez com esse banho, com esse zircônio precipitado devido a essa falta de estrutura, a gente tem problemas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, muito obrigado primeiramente pelo elogio. Eu diria o seguinte, não dá para a gente dar uma Mercedes para quem está acostumado com pé de boi. Perfeito. Primeiro ponto. Segundo, quando eu trabalhei em galvanoplastia, então nós temos lá desengraxantes com base de cianeto. Não? Sim. Temos tratamentos intermediários como cromo alcalino com cianeto. Exato. Eu trouxe banho alcalino sem cianeto e desengraxante sem cianeto. O operador e também o supervisor colocavam cianeto porque achavam que o cianeto limpava tudo. Ou seja, contra certos conceitos, comodismo e ignorância, impossível avançar. Sim. Então, só que a legislação vem apertando, os custos vão aumentando. Quem não mudar não vai sobreviver. A própria galvanoplastia. Então, recentemente eu tive aí na Itália e fui visitar o pessoal fazendo peças com deposição a vácuo. Plástico, tudo. Aonde vai a galvanoplastia se não melhorar?
Hoje está caro colocar dentro de um forno, obviamente que são peças para marcas de grande valor, né? Mas, além disso, existe uma pressão por parte do consumidor. Então, ninguém quer mais ver uma lagoa de cromo, como eu vi na Argentina há 25 anos. Lá não era tratamento de superfície de metálica, mas era tratamento de couro. Então, as coisas vão mudando, tem que mudar, e faz parte do nosso trabalho insistir. Então, nesse caso, eu sou bastante teimoso. Agora, quando eu vou num cliente e vejo que ele não tem condições, eu prefiro não vender. Porque na área do alumínio, se eu permitir que ele faça um processo inadequado, eu sou conivente e vou dividir a culpa no futuro se tiver um problema sério, né? Um desplacamento e que me faça cair um vidro e matar alguém. Então, é melhor não vender. Vamos deixar ele refletir, vamos deixar toda a informação, auxiliar no que for possível para melhorar a linha dele, mas melhor ficar de fora. Maravilha, Romeu. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Antigamente, com o cromo trivalente, né, ou melhor, com o hexavalente, a gente utilizava muito de fenilcarbazida para a gente determinar a saúde da camada depositada ali, se havia cromo na camada ou não. Com essas novas tecnologias, há uma certa dificuldade de você verificar se a camada que você precisa está depositada ali. Houve algum progresso, além de fluorescência de raio-x, alguma coisa mais instantânea que você pudesse me informar para determinar essa saúde, além de salt spray, que é um teste que demora muito, né? A nevosalina e tudo mais. Você tem alguma informação sobre esse tipo de... Bom, eu usei difenilcarbazida, continuo usando, para... além da diferença de peso, de massa, Sim, que você faz para quantificar a quantidade do revestimento, e os ensaios complementares, salt spray, a panela de pressão, que eu trouxe, eu vi isso a primeira vez na Inglaterra, no começo de 90. Tem um teste que é bastante drástico também, que é o macho teste, que você avalia a resistência à corrosão. Então, macho teste e panela de pressão, e até quando eu faço chapas, o T-bend test, são testes muito drásticos e que me dão uma segurança. Os banhos de zircônio e titânio também tem indicador para você gotejar e mudar a cor e marcar a presença do elemento, né? Tal qual uma difenilcarbazida. Ou então os ensaios mais caros, que aí são de raio-x, né? Mas dá para fazer o teste, na maioria dos casos, com esse reagente. Maravilha, Romeu. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Obrigado, viu? Obrigado a você. Alguém mais pode fazer pergunta ao Romeu? Romeu, eu vi aqui na Europa algum lacador, aplicador de ciclos de pintura em pó em alumínio, tratar o alumínio fisicamente
porque a extrusão cada vez são mais baratas e com muita contaminação de ferro e outros metais. Então, allí passa o mesmo fenômeno, ou seja, jateado com bolinha de vidro, por exemplo, e logo o ciclo de tratamento químico e a aplicação da pintura. Infelizmente, pelas circunstâncias econômicas, pelo menos aqui no Brasil, dos últimos 15 anos, o pessoal da extrusão, e eu venho da extrusão, estragou muito o mercado, porque antes era anodizado, e a anodização é um indicador de qualidade da liga. Se eu não tiver uma liga dentro dos parâmetros, eu não anodizo. Aí a utilização de sucata fora do normal, sem controle, começou a crescer. E o pessoal da extrusão sempre pensa no seguinte: a pintura vai cobrir tudo. Então, não adianta eu ter o jateamento mecânico com esferas de aço, de plástica, de vidro, fazer o tratamento superficial, tirar 1 a 2 gramas. A coisa está intrínseca, está no sanduíche os elementos de liga estão lá. Então, a Associação de Pintura Italiana vem comentando. Eu recebi um paper que fala dos limites de elementos de liga que são prejudiciais, não? E que promovem um par galvânico. Então, a corrosão virá certamente de dentro para fora. E isso é inevitável. Na verdade, é como agora na pandemia. A gente só aprende pela dor, não é? Então, a hora que começar a dar muito problema, e eu confesso para você que se eu fosse mais jovem, eu ia fazer advocacia para poder atuar nesse campo do ressarcimento, da indenização, porque vai acontecer muito problema num futuro próximo. Então, infelizmente, não há consciência. Quando eu estive visitando a China há muito tempo atrás, eu vi extrusões, anodizações, pinturas e, sobretudo, as refusões. A refusão era, o forno era carvão, o operador estava de camiseta, sandália havaiana, bermuda, sem nenhum equipamento de proteção, só que ele tinha como um carrinho de feira, usava de tudo, panela, bloco de motor, qualquer alumínio era matéria-prima, mas eles faziam a avaliação do lote, avaliavam antes do vazamento e faziam o ajuste necessário. Então, o alumínio é reciclável, não é? E tudo se transforma, né? Lavoisier já falou isso. Então, é questão de consciência e de prática de trabalho. As melhores práticas não são observadas. Então, impossível ter se começou errado, vai dar errado. E aí, só quando tiver ações na justiça é que vai acontecer vão botar a mão na cabeça e pensar como fazer direito.
Romeu. Obrigado. Obrigado. Romeu, você tem uma casística de defeitos e uma casística de o que aconteceu no pré-tratamento? Sim, eu venho colecionando alguns. E seria bom fazer uma outra palestra com esse tipo de defeitos. Sim. Eu tenho algumas coleções e tenho alguns livros muito interessantes, de conteúdo muito bom na internet, e que eu baixei e distribuo para o pessoal, justamente para ter um processo de, digamos, treinamento. Ok, a gente pode organizar uma outra palestra com esse sentido, com esse tema de defeitos. Ok. Perfeito. Vou me preparar. Muito bem. Obrigada. Então. Muito bem. Cássia. Sim. Mais alguém quer fazer pergunta para o Romeu? Eu só queria agradecer a vocês pelo convite, a organização, tudo perfeito. Todos nós estamos aprendendo a mexer com os botõezinhos aí, então, fazendo parte do aprendizado. Sim. Muito bacana. Não participei dos primeiros, vou participar dos próximos. E parabéns ao Romeu aí, porque foi muito clara a apresentação dele, extremamente técnica. Aprendi muito, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado a você. Obrigada a você. Obrigada a você. Mais alguém gostaria de falar? O que tema a gente quer que tratamos no futuro, nestes encontros não tão formais? Sugerências. Existe algum tema sugerido pelas pessoas que estão aqui participando que gostaria que nós falássemos? Eu acho que a ideia da Patrícia de apresentar os casos é muito boa, porque a partir daí você consegue direcionar para os vários segmentos, para os vários tipos de revestimento. Eu acho que essa primeira palestra aí seria ideal, porque é o nosso dia a dia, é onde nos vemos, e aí nós vamos começar a separar um pouquinho as técnicas. Mas essa ideia aí eu achei excelente, muito boa. Ok. E com certeza diversificar a questão das camadas de conversão, né? A gente falou bastante hoje de nanotecnologia e passivações para alumínio no geral, mas assim, um dos pontos que é bem, pelo menos muita gente me pergunta, né, trabalhando nessa área de camada de conversão, tricatiônico, por exemplo, e por quê? É a grande pergunta, por que a nanotecnologia ainda não entrou com tudo, assim, né, nas montadoras? Acho que esse seria um ótimo, né, uma ótima pauta para a gente discutir aí numa próxima aí. Tá ok, obrigada. Tá bom. Interessante. Mais alguma sugestão? Leonardo, oi. Basta preparar tu uma apresentação sobre os diferentes tipos de camada para o aço? Podemos fazer, com toda certeza. Assim, eu produzo bastante conteúdo no LinkedIn, né? Falando sobre camada de conversão, e assim, a grande pergunta é essa, assim, a nanotecnologia é o futuro, como o Romeu colocou brilhantemente aqui, já está muito diversificado na questão do alumínio. Todo mundo pergunta, e na montadora, que assim, né, na automobilística, que é o grande, né, é um dos grandes mercados desse segmento de camada de conversão. Por quê?
né? Então, eu estou produzindo um conteúdo mostrando muitos resultados entre nanotecnologia e fosfatos tricatiônicos, por exemplo, né? A gente pode transformar essa apresentação com certeza e fazer uma próxima. Tá bom. Então, tá bom? sim, tá bom. Cássia, se pode organizar com Leonardo também uma introdução nesse tema que eu acho muito interessante. Sim, Máximo, eu vou, depois que terminar, eu vou falar com ele e nós organizamos certinho para encaixar aí na agenda das próximas apresentações. Muito bem. Desculpa, eu entendo o português, mas não sei falar português. Então tenho umas perguntas, mas será para a próxima. Vou treinando um pouco com o português. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Mais algum comentário, alguma coisa? Patrícia, Máximo, querem falar mais alguma coisa? Não, eu quero só dizer que tem a possibilidade de uma palestra sobre pintura com grafeno, não é, Sim. Cássia? E Sim. outra com a automação com robô de pintura. Sim, vão ser as próximas. Nós estamos só alinhando a agenda e aí assim que tiver fechado, eu já disparo para todo mundo também. E eu também estou vendo para colocar um sobre equipamentos de pintura. Muito bem, obrigada. Nada. Então podemos fechar esse encontro e nos vemos a próxima segunda.